Oi, hoje eu vou falar para vocês de um filme chamado O Limite da Traição. Conta a história de uma pessoa já de meia idade, íntegra, trabalhadora, mãe de um filho. Ela tem um serviço e logo no início do filme mostra essa pessoa presa. Até então a gente não sabe o que aconteceu. E imediatamente mostra um escritório de advocacia. Lá existe o advogado que é o dono e as funcionárias. Entre elas, uma moça nova, sem experiência, mas também advogada. Sabe quando tem a pessoa, o promotor público arruma uma pessoa para defender ela? Enfim, quando essa menina chega para trabalhar, ela é casada com um policial. Esse policial, na noite anterior que ele fazia plantão, ele viu uma senhora de idade se saltar de um prédio, de uma casa de 2 pisos e se matar. Ele ficou extremamente chocado com aquilo. E por que eu estou citando isso? Porque isso tem tudo a ver com a história. O que acontece? O advogado fala para aquela menina novata, inexperiente, que ela ia defender essa mulher, que eu disse que ela é íntegra, trabalhadora, mãe de família, tem um bom emprego, uma boa casa. Enfim, a menina fala, mas logo eu, tal, ela fica toda cheia de dedo, ela não quer pegar o caso, mas ela acaba pegando aquele caso. Enfim, o que acontece? Ela vai visitar essa pessoa no presídio. Chegando lá, ela depara com uma pessoa completamente debilitada, acabada, entregue à própria sorte. E essa pessoa já havia dito, essa que é ré, que ela ia se declarar culpada. Então, quando a menina foi lá, ela foi com o intuito de pegar a assinatura dela se dizendo culpada. Acontece que, numa dessas visitas, quando ela foi lá, ela ia saindo e ela escutou aquela mulher chorando copiosamente. Ela se sentiu penalizada e começou a investigar. E o gerente dela lá do escritório falava, mas não era só para você ter pego a assinatura e tá. Ela, não, essa história está mal contada. Não, não tá não, você faz acerto. E acontece que numa dessas visitas, aquela que é ré, disse para essa advogada que ela sabia da fama dela. Ela era apenas uma pessoa que fazia acerto. Ela ia lá, fazia o acerto, a pessoa falava que era culpada, assinava e só isso. Ela nunca havia defendido nenhuma causa e ela não tinha nenhuma fama. Assim, fama boa, né? Fama do acordo, ela tinha bastante. Acontece que aquela advogada se viu interessada porque ela ficou comovida com o choro daquela mulher. Ela começou a fazer visitas para ela e pediu para que ela contasse a história. E ela contou. Ela contou que ela era divorciada, que ela trabalhava e que ela tinha uma grande amiga e que a amiga sempre incentivava que ela participasse de alguma coisa que falasse em casamento, que ela se casasse de novo. Ela dizia, não, já passou meu tempo, não vou fazer isso de novo, para mim já chega. Mas essa amiga sempre ficava insistindo. Um dia a amiga dela liga e fala para que ela vá a uma galeria de arte. E ela vai. Chegando lá, um cara bem apessoado, todo bonitão, todo metido a besta, se aproxima dela e mostra interesse nela. E o que acontece? Ela acaba se aproximando desse cara, ele é daquele cara, que nem a música do Roberto Carlos, daquele tipo que ainda manda flores, então, era esse. Ele fazia tudo para ela. E ela nunca deixava que ele entrasse dentro da casa dela. Um dia ele disse, eu estou cansado de vir aqui na porta, você nunca me chama para entrar, você tem uma bela casa e pá. Até que ela caiu nos encantos desse cara. E ele tanto fez que ele ficou noivo dela e se casou com ela. Até ele se casar, ele era extremamente gentil, educado, amoroso, daquele cara que você sempre quer ter para você. Assim que casou,
ela começou a perceber que muita coisa estava dando errado na casa e no serviço. Ela lá no serviço, ela foi demitida porque foi acusada de alguma coisa que ela não havia feito e começou a aparecer contas que ela nunca tinha feito. O banco onde ela trabalhava chamou ela para conversar que ela tinha hipotecado a casa e ela, não, mas eu nunca fiz isso. E quando ela ia conversar com esse cara, ele era todo mentiroso e cheio de dedo e ela muito apaixonada acabava acreditando. Chegou um ponto que ele começou a levar mulheres para dentro da casa dela, que nem não era dela mais, ele havia hipotecado, ele era sacana. E ela acabou descobrindo que aquele homem, sabe aquele príncipe que transforma em sapo? Era esse. E o que aconteceu? Chegou um limite dela perder o dinheiro dela do banco, ela perdeu o emprego, ela perdeu a casa, e um dia ela chegou e falou para ele, eu sei de tudo que você fez, eu sei que foi você que pegou minha senha, eu sei isso, eu sei aquilo. Ele sentou numa cadeira, numa poltrona e disse, bem, mas você também foi fácil, mulher da sua idade se apaixona com facilidade, porque a gente é mais jovem, vocês ficam encantados, é aquele cara sacana mesmo. E ela foi ouvindo aquilo e ela ficou injuriada. Ela pegou um taco daquele de beisebol e fez uma massagem na cabeça dele. Ela bateu muito na cabeça dele. E ela, quando ela fez aquilo, ela olhou o absurdo que ela tinha feito, ela julgou que o cara estava morto, ela saiu correndo e de um lugar ela ligou para a amiga dela e falou, olha, eu acho que eu matei meu marido, tá? Vai lá, me dá uma ajuda. E ela tinha uma amiga também lá no escritório que... Não, minto, não era assim. O filho dela também foi ver o que estava acontecendo. Enfim, ela contou toda a história para a menina. A menina começou a ver, a menina que eu falo, advogada, essa sem experiência. Ela viu que tinha uma história muito estranha por detrás disso. E ela começou a fazer visitas, olhar documentos, ia em lugares que era tido como uma propriedade, na verdade não era a casa abandonada. Ela começou a fazer visita para aquela amiga dela, e lá um dia na casa dessa amiga, ela viu uma pessoa, uma senhora, coitadinha, era digna de dó, e ela viu que ali tinha uma coisa muito errada, e ela começou a pesquisar e começou a buscar, e a mulher sempre falava, não, fulana é grande amiga minha, e não sei o quê, e ela falou, aí tem. Um dia ela foi lá na casa dessa mulher e não tinha ninguém, e ela acabou entrando. Quando ela entrou, ela descobriu tudo. Aquela grande amiga era aquela pessoa que armava, punha o filho dela para se aproximar dessas pessoas mais de idade, que têm dinheiro, uma situação financeira melhor, e aquela mulher pegava aquelas senhoras e elas eram tidas como prisioneiras dentro da casa dessa mulher, num sótão que... é porão, né? Num porão que ela tinha na casa. Pessoas desnutridas, judiadas. E quando a advogada viu aquilo, que ela já estava saindo, ela recebeu uma pancada na cabeça e ela ficou presa dentro de um banheiro. Mas antes disso, ela tinha ligado para o marido dela, e o marido dela, que era um policial, ele foi atrás. Enfim, acabou descobrindo que aquela pessoa que era muito amiga dela, na verdade, era a chefe bandida de uma quadrilha para roubar e apropriar dos bens de pessoas mais de idade usando o próprio filho. Esse filho, na verdade, não havia morrido, ele estava vivo. E a mulher, quando a polícia bateu lá na casa dela, ela fugiu. Enfim, chegou o dia do julgamento, ela ficou livre porque a menina conseguiu provar toda a história, a advogada provou e ela ficou livre disso aí. O que aconteceu? O cara foi preso porque ele não havia morrido, mas aquela mãe que era a chefe da quadrilha, ela escapou. E no finalzinho do filme mostra essa mulher
já preparando um bote na casa de uma outra, apresentando como nome falso, falando que ela era uma babá que ia cuidar do filho da pessoa. Então você percebe que ela ainda ia continuar fazendo o que ela sempre fez. Enfim, o filme termina assim, a mulher readquire todos os seus bens, porque foi tudo uma armação para ela. E eu recomendo esse filme, é um filme bom, não é ótimo, mas é bom. Então, no mais, muito obrigada, deixa seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo, ative o sininho e no mais, muito obrigada, tchau, tchau.